Meus queridos colossais, como eu falei no meu pré-jogo, empatar é melhor do que perder, né? E esse ponto foi importante. Foi um dos pontos que o Vitória perdeu no último jogo contra o Sport, né? Ponto no qual o Vitória, a gente sabe que empatando contra o Sport, perdeu 2 pontos dentro de casa, então já recuperou um. Falta outro, né? Mas uma vitória também cairia muito bem, porque o Vitória se distanciava ainda mais da zona de rebaixamento, né? Mas falando um pouco do jogo, no começo foi um jogo de trocação, diferente das características do time de Carille, né? Ele está tentando fazer algumas exigências, está tentando pôr um time um pouco mais ofensivo, só que o Vitória não pode ser muito ofensivo, porque o Vitória tem limitações em todos os setores do campo, em todas as partes, ofensiva, defensiva, e o time fica exposto. Foi o que aconteceu. O Vitória até começou melhor o jogo. A primeira jogada ensaiada, gostei daquela saída de bola. Kaiser pressionou o zagueiro quase faz gol contra, a bola bateu na trave, caprichosamente bateu na trave. E o Vitória começou bem, marcando alto. Os inícios dos jogos de Carille vem sendo assim, né? O time marcando em linha alta, marcando pressão. Depois, aos poucos, vai descendo os blocos, né? E a gente não pegou qualquer time, a gente pegou o 7º colocado, um time embalado, o time do Mirassol, time bastante organizado, que não tem peças individuais que digam, oh, nossa, que grande jogador, mas o coletivo funciona muito. E foi isso. Logo em seguida, o Mirassol conseguiu ter um pouco mais do controle do jogo e fez o gol. Gol numa falha do Vitória. Falha mais uma defensiva. Inclusive, novamente, eu vou sempre estar aqui batendo nessa tecla, o Vitória, 90% das bolas alçadas na área, no primeiro tempo, foram, na área do Vitória, foram cabeçadas dos atacantes, dos meias, dos jogadores do Mirassol. Não é possível que o Vitória não consegue ajustar isso, cara. Eu já falei aqui, vou falar novamente. Acho que Carille tem que ter uma atenção na bola aérea defensiva do Vitória, porque é uma lástima, meu irmão. É uma lástima. Não pode. Como é que você tem uma defesa com, claro, sempre, na maioria das vezes, com o maior número de jogadores na área e o seu adversário conseguir sempre vencer as cabeçadas? Algo de errado não está certo, né? E falando de algumas peças individuais, mais uma vez, a insistência de Carille em jogadores que é chato, tá toda hora falando a mesma coisa, né, cara? 2 caras que mais uma vez fizeram um jogo bem abaixo, que é o William Oliveira e Lucas Braga. Vai parecer até perseguição, gente, mas não é. A gente tem que falar. Não é possível que os caras que estão no banco de reserva não conseguem desempenhar melhor que esses caras. Foram muitos erros de passe, foram jogadas inertes que acabou não funcionando na parte ofensiva e defensiva, porque eu estou falando de um volante e de um atacante também, né? Mas se a gente for falar num todo, num geral, o coletivo funcionou bem, porque o Vitória logo em seguida conseguiu empatar a partida, né? E o Vitória botou bolas na trave, o Vitória pressionou e conseguiu empatar. Logo em seguida, mais uma vez, foi um jogo muito de trocação. Foi um jogo equilibrado. O Vitória não fez um jogo ruim. O Vitória se impôs jogando mesmo fora de casa. E teve chances até de ganhar o jogo, ganhar a partida. Mas, sabe, falta algo a mais naquele time. Eu estava pensando aqui, refletindo sobre o time do Vitória na parte ofensiva. Estou muito ansioso para ver os novos contratados jogar. Estou muito ansioso para ver Romarinho, para ver Aitor Cantalha Pedra, né? Esses jogadores aí que chegaram recentemente, Rubem Ismael, que é um jogador que joga também como volante no meio campo ali. O Vitória também precisa de jogadores assim, já que temos o William Oliveira e Ricardo Hiller que jogam com constância. Ronald hoje fez um trabalho operário, né? Não é a função dele, mas ele conseguiu funcionar, jogou bem. No segundo tempo, mais uma vez, Carille deu pouca minutagem, mas
deu a Felipe Cardoso, né? E Rubem Rodrigues, que entrou aos 40 minutos do segundo tempo. Acho que não dá para mostrar muita coisa com essa minutagem, com tão pouco tempo, né? Ainda mais um jogo pegado e corrido da forma que estava. Felipe Cardoso fez um jogo mais modesto, mais tímido do que a partida passada, mas pelo contexto do jogo, eu não vou aqui fazer críticas a ele. É um jogador que pelo menos está tendo mais oportunidades. Ele fez até uma jogada individual, driblou o jogador, né? Aos poucos está pegando essa confiança. É isso, tem que ter mais oportunidades. Mas hoje o coletivo funcionou. Eu acho que o Vitória teve mais chances até de vencer a partida do que propriamente o empate. E não vou reclamar não desse resultado não. Só estou realmente esperando e provavelmente vai ser já na próxima partida que o Vitória venha a utilizar os seus novos contratados. Rubem Ismael precisa mostrar, né, que pode ser titular, principalmente porque é um volante. Aitor Cantalapiedra, eu nunca vou me acostumar a falar esse nome. Espero que ele seja o titular, porque a parte ofensiva do Vitória, os atacantes, principalmente os titulares, deixam muito a desejar. Eu não vou aqui tecer críticas ao Osvaldo, porque eu acho que ele até fez um bom jogo dentro da proposta do Vitória, mas o Vitória precisa de jogadores que agridem um pouco mais, que sejam mais velozes, mais volúpeis, que vá para cima dos zagueiros, que tenha o 1 contra 1, que não é o caso hoje de Lucas Braga, que não consegue driblar um só. Inclusive, ele me perdeu um gol. Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus, que gol foi esse que aquele cara perdeu, velho? E Osvaldo já não tem aquela juventude, já não tem aquela jogada individual. Ele depende muito do lateral esquerdo, Maicon. A aproximação dele para poder fluir alguma jogada ali naquele lado esquerdo. Maicon também precisa melhorar, né? Mas é aquilo, né? Um jogador jovem ainda está se adaptando ao profissional. A gente também não pode fazer muitas exigências a esse jogador. O importante foi não perder, gente. O importante foi não perder. 4 partidas já que o Vitória está invicto, sem perder, entre vitória e empates. Então, foi importante mais um jogo fora de casa para o emocional, para o anímico dos jogadores, para que o time agora, que vai ter um jogo muito complicado na próxima rodada, possa conseguir um resultado positivo. Porque a partir de agora vai ser só pedreira. O campeonato está se afunilando, está chegando à sua metade. E agora chegou a hora de separar os homens dos meninos. E o time precisa evoluir. O time precisa evoluir cada vez mais para conseguir competir. E, consequentemente, a gente se manter na Série A, que é o propósito do Vitória nesse momento, né? E o que vier depois disso é lucro, né? Mas, enfim, essa foi a minha percepção. Lembrando que não dá para fazer uma análise no calor do momento, porque o jogo acabou agora, tá? A gente ainda está cheio de emoções aqui, mas prometo que nas próximas horas ou até amanhã eu vou lançar um vídeo com mais detalhes, né? Analisando os momentos dos gols. Se eu não fazer vídeo, eu vou fazer shorts analisando as partes dos gols aqui e vou trazer para vocês, tá bom? Prometo. Palavra de colossal. Mas é isso. Deixa seu like aí, que ajuda demais. Se inscreve no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações. E também ativa aí o botão hypar, clica no botão hypar, que ajuda demais aqui no desenvolvimento dos vídeos, tá bom, gente? Obrigado pela atenção de todos. Um ponto é melhor do que nenhum. Vocês concordam comigo? Quero saber a sua opinião do jogo. Comenta aqui muito, entregue tudo aqui pra gente resenhar em relação a essa partida. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!